E será que As Agentes 355 é um bom filme de espionagem e investigação? Ou será que é só um filme genérico e esquecível? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme As Agentes 355. As Agentes 355 traz uma ideia muito interessante que chama muito a minha atenção. Filme de investigação, filme de mistério, espionagem, com personagens femininas como protagonista. Porque esse gênero existem milhares de filmes, mas poucos realmente são protagonizados por personagens femininas fortes. E você até consegue ter um exemplo ou outro de filme bons, mas a maioria acaba sendo abaixo da média, porque eles acabam não sabendo trabalhar bem as personagens femininas desses filmes. E aqui é exatamente isso que acontece. A premissa desse filme não tem nada de original. E não que eu ache ela completamente ruim. Eu ainda acho que é uma premissa que, apesar de ter sido usada milhares de vezes, ainda é uma premissa que poderia funcionar hoje em dia. Mas eles não conseguiram desenvolver bem essa ideia. A premissa do filme, que é interessante, é muito mal construída ao longo do longa, é muito mal desenvolvida e ela acaba ficando desinteressante. Desinteressante muito por causa do roteiro, que eu não acho nem um pouco inspirado, que eu não acho que conseguiu construir bem as personagens, que não conseguiu dar camada e deixar todas aquelas personagens interessantes como deveria. Culpa do roteiro e culpa também da direção. E aí vale fazer um destaque. Quem escolheu o Simon Kinberg para ser o diretor desse filme? Se você pega o histórico de filme deles, ele tem várias partes como produtor ali dos filmes dos X-Men, e o filme que ele dirigiu de verdade foi o último filme do X-Men, que é o X-Men Fênix Negra, que é considerado um dos piores filmes da saga X-Men, tanto em questão de roteiro, mas também por causa da direção, muito mal feita, com uma ação muito escura, com uma ação que não funciona lá. E você pergunta, por que você escolheu esse cara que entregou tão pouco na ação daquele filme? O que ele vai entregar aqui? Ele também não entrega nada. Aqui ele faz com que a ação não seja envolvente, não seja bem feita. E ainda mais numa época que a gente vive em filmes onde tem muitos diretores que são ex-dublês, que entregam filmes muito interessantes de ação, que eu não canso de mencionar quando eu falo desse gênero, como John Wick, como Nobody, como, por exemplo, o filme que saiu da Netflix, O Resgate. São filmes que pegam a ação e levam ela a um outro patamar, fazendo com que o público se envolva nela, queira que você esteja dentro dela. E aqui é só uma ação genérica e esquecível, com muitas vezes você nem consegue se envolver nela, porque ela não é tão bem feita assim. Um diretor que já tinha provado que não era bom em ação em outro filme, só comprova isso aqui. E tudo fica pior quando você percebe que a ideia que o filme tinha de ação era muito interessante, porque cada personagem que está nesse filme se relaciona a uma agência secreta. Então você tem o FBI, você tem a CIA, você tem a KGB, você tem MI6, você tem várias mulheres de várias organizações diferentes ao longo do mundo. Você poderia dar isso aqui na mão de um diretor que conseguiria fazer com que cada mulher dessas protagonistas do filme tivesse um estilo de luta diferente, tivesse uma coisa que pudesse realmente destacar ela na hora da ação, para te impressionar e fazer com que a ação fosse mais empolgante, mais envolvente e única, fazendo com que o filme fosse marcante. Mas nada disso acontece aqui. A ação é genérica e esquecível, como eu falei. O diretor não consegue fazer com que elas realmente mostrem qual é o seu motivo de elas estarem ali. Às vezes falam que elas são uma das grandes armas da empresa, e você não entende isso ao longo do filme, exatamente porque o diretor não sabe trabalhar esses elementos. Eu também não gosto nem um pouco de como eles mudam de locação o tempo inteiro, mas eles não conseguem realmente dar destaque para aquela locação. Não conseguem mostrar, por exemplo, eles mudam muito de lugares do mundo. E que ainda são cenários muito fechados. Um ou outro ainda você consegue se destacar, mas de modo geral acho que eles não conseguiram utilizar realmente bem os cenários como deveriam. Eu acho que a história, como eu falei, ela poderia ser melhor utilizada, e eles utilizam muito clichê. Não é só no enredo da história que ela é clichê. O filme como um todo é um grande clichê em tudo que ele tenta apresentar. E isso não seria ruim se eles soubessem usar bem os clichês. Mas isso pra mim não acontece também. Você mata o filme muito rápido em tudo que eles tentam apresentar. Tem uma virada final que você já sabe o que vai acontecer, mas porque o filme vai muito pros clichês e ele não sabe utilizar isso. E eles poderiam, como eu falei, utilizar bem os clichês a ponto de você já saber o que vai acontecer, mas tá se divertindo o que está acontecendo em tela. Mas não é isso que acontece. Por você não se importar com as personagens que estão em tela, porque elas são muito mal construídas e apresentadas, e pela direção não ser boa, fazendo com que as cenas de ação não sejam bem feitas, a história, que já não tem nada de novo, acaba se tornando também esquecível. Eu acho que a trilha sonora consegue consertar algumas cenas de ação em alguns momentos, colocando o clima um pouco melhor do que deveria, e o principal, e que eu acho que é o maior desperdício desse filme, o elenco que é apresentado aqui. Tudo bem, elas não estão ótimas no filme. Na verdade, as atrizes que estão nesse filme poderiam estar melhores se tivesse um bom roteiro e uma
uma boa direção pra elas, mas elas fazem o que podem com o roteiro que tem em mão. Nenhuma está ruim. Só poderia, né, se tivesse elementos que ajudassem elas estariam melhores. Porque o elenco só tem nome de peso. Você tem a Lupita Nyong'o, você tem Jessica Chastain, você tem Penélope Cruz, você tem a Dani Kruger, e você também tem Diane Kruger, e você também tem o Sebastian Stan. É um elenco de nome, é um elenco de peso, e que é todo mundo muito mal utilizado aqui. Quando você termina Agente 355, pelo menos quando eu acabei, primeiramente eu pensei, nossa, que filme fraco, que filme que poderia ter sido muito melhor. E quando você pensa no elenco que tem, você fica triste, porque com esse elenco em mãos, com essas atrizes, até com o ator, você pensa que podia ter um projeto fantástico aqui de ação, que daria pra fazer vários filmes, várias sequências interessantes, mas isso não acontece. O filme só não é um desastre total, porque tem esse elenco muito forte de peso em mão, que consegue em alguns momentos salvar um diálogo horrível que o roteiro tem, ou uma cena muito ruim de ação, por serem atrizes boas que estão desperdiçadas aqui. Mas nem elas conseguem salvar o desastre que esse filme é. Concluindo, as Agentes 355 poderiam ser definidas em 3 palavras: fraco, genérico e desperdício. Fraco porque a direção é muito fraca, o roteiro em vários momentos é muito fraco. Genérico por causa que vários elementos clichê do gênero são utilizados de uma forma genérica e esquecível, e até as personagens são completamente genéricas. E desperdício porque o elenco é fantástico, só nome de peso, e que até consegue salvar uma coisa no filme, mas é muito pouco, porque você vê o desperdício de muito talento em tela. E por isso que eu fecho as Agentes 355 com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme As Agentes 355? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.